Boa tarde, pessoal. A partir desse momento a gente está gravando, então, ao se manifestar na aula, você está concordando com os termos de uso de sua imagem e voz. Deixa eu mudar aqui para os slides. E na aula de hoje a gente vai falar sobre decomposição LU, tá? Que no fundo vai ser um sabor, um dos muitos sabores possíveis que a eliminação gaussiana pode ter, tá? A gente viu a eliminação gaussiana e a versão eliminação gaussiana com pivotamento como uma forma de resolver uma técnica geral para resolver sistemas lineares cheios, né? Além de apresentar o algoritmo, eu fiz alguns experimentos computacionais e eu mostrei que a eliminação gaussiana pode ser instável, ela pode amplificar os erros de ponto flutuante ao ponto de comprometer as contas, né? E para isso a gente usou pivotamento parcial como uma estratégia para aumentar a estabilidade dela. O que eu vou querer fazer na aula de hoje, decomposição LU, é dar uma outra roupagem para a eliminação gaussiana, tá? A gente vai ver a eliminação gaussiana hoje de uma perspectiva matricial, em vez de ver ela numa perspectiva de operações em linhas de uma matriz. Agora, para motivar esse estudo, eu vou começar com um problema aqui. Isso aqui é um problema realístico. O que vocês estão vendo aqui? Essa figura aqui lembra o quê? Eu estou perguntando isso para vocês para ver se o meu desenho esquemático está aparecendo o que eu gostaria que ele parecesse. Parece o quê? Um poço de petróleo. Essa era a intenção mesmo. Então, é um poço de petróleo. Você tem uma estação de extração aqui, né, que está furando o poço para você chegar até o reservatório. Aqui, você tem um zoom aqui, que você está vendo o equipamento que está sendo usado para fazer a perfuração. Isso é chamado uma coluna de perfuração. No meu doutorado, eu estudei a dinâmica desse tipo de equipamento. E eu construí um modelo matemático lá, seguindo, já utilizando alguns resultados que já tinha na literatura, eu fui melhorando o modelo. E esse modelo ele servia para fazer uma análise do comportamento estrutural desse sistema aqui, dessa coluna de perfuração. Por exemplo, saber tensões críticas, se ela pudesse quebrar durante a operação, saber como, eu queria usar isso também para saber como melhorar a eficiência do processo de perfuração, como furar mais rápido. Tá? Então, eu já expliquei que muitos modelos são baseados em equações diferenciais. Para estudar esse tipo de sistema aqui, a gente começa com uma equação diferencial, mas para botar essa equação diferencial num computador, preciso discretizar ela, né? Precisa transformar ela num sistema de equações. Como as equações eram não lineares, isso vira um sistema não linear de equações. E para resolver esse sistema não linear, tem que linearizar ele em algum momento. Isso dá origem a um sistema linear AX igual a B, que a gente estuda aqui nesse curso. Só que é um sistema linear AB grande. Esse sistema aqui, nesse problema, ele, dependendo da resolução que a gente usar, ele pode ficar algumas dezenas de milhares por algumas dezenas de milhares. Mas isso, em princípio, não é problemático. A gente viu que sistemas grandes podem ser resolvidos em alguns segundos, minutos aqui, né? Sistemas dessa ordem de algumas dezenas de milhares são tratáveis aqui. O complicador nesse problema é o seguinte: isso aqui é um problema de dinâmica, depende do tempo. Então, imagine que eu quero analisar 2 horas de comportamento desse sistema aqui. Eu vou ter que pegar um intervalo de tempo 0, 120 minutos, e dividir ele em pequenos subintervalos de tempo, que às vezes tem tamanho de segundos, décimos de segundos. E para esses muitos intervalos de tempo que eu vou ter nessa divisão do tempo de análise, para cada intervalo desse eu vou ter que resolver um sistema linear. Imagina o seguinte, que esse sistema linear aqui leve 1 segundo para ser resolvido, mas eu tenho que resolver ele para 100 mil segundos. Tá? Quantos segundos é isso? Quanto tempo vai levar isso? Ele leva 1 segundo para ser resolvido e eu preciso resolver para 100 mil segundos. 100 mil segundos. Quanto é 100 mil segundos? $100 mil segundos aqui. 100 mil segundos. Vamos dividir por 3.600? Dá 27 horas. Vocês estão vendo? Sim. Então, isso aqui é um problema caro do ponto de vista computacional. Vocês concordam comigo?
Sim. Tá? Quando eu estou dizendo que essa análise aqui depende do tempo, deixa eu só dar mais um pouco de detalhes. O que muda a cada instante de tempo aqui é o B. O B está relacionado aos esforços que essa estrutura aqui recebe, as forças que agem nela. Como a força do lado direito vai mudar a cada instante de tempo, o campo de deslocamento da estrutura muda também. Só que a matriz A, ela é a mesma em todos esses problemas aqui. Embora isso aqui seja um problema caro, esse detalhe da matriz A ser a mesma sempre vai fazer uma diferença danada na hora de simplificar esse problema. Tá? O que eu pergunto para vocês é possível resolver isso aqui num tempo razoável? É. E a gente vai ver nessa aula de hoje como a gente pode simplificar isso, tá bom? Mas, professor, esse razoável é o quê? Tipo, 5 horas? Razoável é quanto tempo você tem à sua disposição e quanto de orçamento computacional você tem. Você pode esperar 27 horas para ter uma resposta? Acho que para esse problema não, né? Não, eu acho que pode. 27 horas pode. Você pode esperar 7.000 horas? Aí fica... Não. Agora, peraí, 27 horas aí você bota hoje e pega amanhã o resultado. Agora imagina o seguinte, você precisa fazer isso aqui para dar uma resposta para o seu gerente daqui a 30 minutos. Você pode esperar 27 horas? Não. Não. Então você tem que arrumar uma maneira de fazer isso num custo menor, né? Eu vou te ensinar uma maneira na aula de hoje. Vamos recordar, o que a eliminação gaussiana faz? A eliminação gaussiana tinha duas etapas. Triangularização, ela pegava um sistema linear cheio e transformava num sistema triangular. E depois ela resolvia o sistema triangular por substituição, não é? Certo? Eu vou esquecer o lado direito do sistema por enquanto e eu vou pensar só na etapa de triangularização. Na etapa de triangularização, a gente pega uma matriz cheia e transforma ela numa matriz triangular, não é? Através das chamadas operações elementares, que são trocar duas linhas de posição, multiplicar uma linha por uma constante não nula ou somar o múltiplo de uma linha a outra. Mas essas operações elementares aqui, eu sei que vocês sabem fazer bem ela nas linhas. Eu mostrei exemplo na aula passada, mas isso é uma coisa que a gente aprende a fazer na escola, não é? A gente pode trocar linhas, a gente pode multiplicar uma linha por uma constante para evitar fração, a gente pode trocar uma equação por ela mais outra, ou pode trocar ela pela soma de outras duas. Tem essas operações que podem ser feitas. O que eu quero abrir a cabeça de vocês é o seguinte: vocês já pararam para pensar do ponto de vista teórico o que vocês estão fazendo quando vocês fazem essa operação? A aula de hoje eu vou mostrar o que vocês estão fazendo de fato quando vocês fazem uma operação elementar. Tá? Vocês estão vendo essa matriz aqui, uma matriz 4x4, não é? Está pequena, mas dá para ler os números? Sim, consigo ler. Tá. Eu vou fazer a eliminação gaussiana nessa matriz aqui, tá bom? Vocês podem me ajudar? Eu vou fazer aqui como um computador faz, né? O computador vai pegar esse cara aqui de pivô. Eu não vou fazer eliminação gaussiana com pivotamento aqui não, tá? Vou fazer eliminação gaussiana tradicional. Eu vou pegar o 3 como pivô e vou limpar as posições abaixo do 3, não é? Como é que eu faço? A linha 2 vai ter que receber o quê aqui? A linha 2 menos o quê? 2 vezes a linha 1, vocês concordam? Se eu fizer 6 menos 2 vezes 3 dá 0. A linha 3 vai receber a linha 3 menos quem? Menos linha 1. Menos linha 1. E a linha 4 vai receber o quê? Menos 3 vezes a linha 1. Linha 4 menos 3 vezes a linha 1. É isso aqui, não é? Ok. E isso vai resultar nessa matriz laranja aqui. Concordam comigo? Só que ao fazer essas contas aqui, eu não fiz conta só nessa coluna. Todas as contas que eu fiz para limpar essa coluna, eu fiz nessa, nessa e nessa também, né? A primeira linha fixa, mais
as 3 linhas seguintes foram modificadas, né? Eu agora vou manter a linha 1 fixa e a linha 2 fixa. E vou operar na linha 3 e na linha 4 para limpar essas posições abaixo desse novo pivô aqui, né? Como é que eu posso fazer isso? Me digam. Linha 3 vai receber quem? Menos 3 vezes a linha 1. Vai ser linha 3, vai receber ela mesmo, menos 3 vezes a linha 2. Eu agora estou usando a linha 2, né? E a linha 4 vai receber a linha 4 menos a linha 2, né? Concordam com essas contas aqui? Ok. E aí eu vou ficar com a matriz assim, né? Eu agora vou usar a linha 3 para limpar essa posição aqui da linha 4. Como é que fica? Linha 4 menos 2 vezes a linha 3. Estamos de acordo com isso aqui? Sim. Pessoal, eu quero que vocês reparem uma coisa nesse jogo de cores aqui. Eu mantive sempre esses caras aqui em azul, né? Agora aqui, repara, esse linha 1 aqui está em preto porque corresponde à linha 1 dessa matriz aqui. Esses aqui estão em laranja porque o resultado dessas operações aqui vai ser guardado aqui nessas linhas em laranja, não é? Esses aqui estão em azul claro, em cian, porque corresponde a esse aqui em magenta corresponde a esse. Agora aqui, quando eu for limpar aqui, vocês reparam que eu estou usando a linha 2 em laranja, aqui eu estou usando a linha 3 em cian, né? Tá claro isso? Repara aqui, essa primeira rodada de eliminação, que eu vou representar aqui dessa maneira aqui. O resultado que sai disso é a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4, não é? Vocês permitem arrumar essas linhas aqui numa matriz, assim, do lado direito? E ver se vocês concordam comigo que o que eu tenho aqui, se eu fizer linha por coluna, com essa matriz aqui e essa matriz que tem as linhas em preto arrumadas em linha, vê se vocês concordam que isso aqui é, uma vez a linha 1, isso aqui é a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, isso aqui é a linha 3 menos uma vez a linha 1, isso aqui é a linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Vocês concordam comigo que eu posso fazer esse jogo matricial que está aqui? Eu posso fazer esse arranjo matricial aqui? Sim ou não? Não sei. Repara o seguinte, o coeficiente desses termos em azul aqui é 1. Então, ó, linha 1 é 1. Linha 2 é 1 e o da linha 1 é menos 2. Linha 3, o coeficiente é 1 e o da linha 1 é menos 1. Linha 4, o coeficiente é 1, linha 3 é menos 3. Linha 1 é menos 3. Vocês concordam ou não? Olha, aqui o coeficiente 1 é 1. Aqui o coeficiente da posição 2 é 1 e o da posição 1 é menos 2. Os outros são 0, né? Aqui o coeficiente da posição 3 é 1. O da posição 1 é menos 1. E os das demais são 0. Aqui o coeficiente da posição 4 é 1. O da posição 1 é menos 3. E os outros são 0. Tá claro o que eu fiz aqui? Como é que eu transformei isso aqui numa matriz? Professor, Sim. Sim, pode falar. as linhas vão ser como se fossem colunas, nesse caso, vão passar a ser colunas. Não, as linhas estão dispostas aqui em linhas, né? Nessa daqui. Nessa matriz da esquerda aqui, você entendeu qual foi a ordem, a lógica que eu usei para dispor esses números aqui na matriz? Sim, entendi. Primeira linha. Posição 1 da primeira linha, o coeficiente é 1. As demais posições aqui são 0. Segunda linha. Posição 1 é menos 2. Posição 2 é 1. As demais são 0. E assim por diante, tá? Entendi. Agora vem cá. Tá vendo essas linhas aqui? Eu posso trocá-la por esses números aqui? E eu posso trocar essas aqui por esses números aqui? Eu posso trocar essas linhas em laranja por esses números aqui? Eu peço para vocês fazerem o seguinte. Vamos verificar esse produto matricial aqui? Quanto que ele dá? Linha por coluna. Linha 1, coluna 1 dá 3. Linha 1, coluna 2 dá 2. Linha 1, coluna 3 dá 1. Linha 1, coluna 4 dá 2. Vocês concordam ou não?
Sim. E vocês estão vendo aqui, essa linha aqui corresponde a essa linha aqui, não é? Por que eu fiz essa conta tão rápido? Eu não fiz essa conta de fato. Eu sei que essa primeira linha aqui dessa matriz, ela é igual a uma identidade, não é? Ela é igual a primeira linha de uma matriz identidade, não é? Então, a ação dessa matriz esquerda aqui nessa matriz da direita, na primeira linha, é como se fosse uma identidade. Então, vai repetir esses números aqui. Tá claro? Agora, as demais eu vou ter que fazer conta. Se eu fizer a linha 2, coluna 1, vai dar quanto? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 1 vezes 6 dá 6. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 9 dá 0. Menos 6 mais 6 dá 0. Estão de acordo com esse número aqui? Se eu fizer agora linha 2, coluna 2, eu vou ter o quê? Menos 4 mais 7 mais 0 mais 0. 7 menos 4 dá 3. Está aqui. Linha 2, coluna 3. Menos 2 mais 4 mais 0 mais 0. Dá menos 2 mais 4 dá 2. Está aqui. Linha 2, coluna 4. Dá 2, menos 4 mais 5 mais 0 mais 0. 5 menos 4 dá 1. Está aqui. A segunda linha está correta aqui? Tá, né? Corresponde a essa daqui de cima, não é? Se vocês fizerem agora essas mesmas contas para a terceira linha e para a quarta, vocês vão ver que vai ter isso aqui. Eu comecei com essa matriz preta, fiz algumas operações nela e terminei com essa matriz laranja, não foi? Na primeira etapa da eliminação gaussiana. Vocês estão vendo essas contas que a gente faz aqui colocando linha 1 recebe a linha 1, linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1, linha 4 recebe a linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Vocês estão vendo que essas contas que vocês fazem em linha, no fundo isso aqui é multiplicar essa matriz aqui por uma matriz com essa cara aqui? Concordam comigo ou não? Sim. Isso aqui, essas operações em linha, é uma versão algorítmica do processo de eliminação gaussiana. Mas do ponto de vista teórico, o que a eliminação gaussiana faz é pegar uma matriz, multiplicar à esquerda essa matriz por uma outra matriz que vai resultar na matriz com a primeira coluna escalonada. Tá claro isso? Sim. Agora vem cá, essa matriz aqui ela tem um monte de zeros, né? E a diagonal igual a 1. É fácil construir essa matriz, não é? Ela é quase uma identidade, vocês estão vendo? Aqui em cima, a diagonal principal e a parte triangular de cima é igual a uma identidade, não é? O que ela difere da identidade são por alguns números que eu coloquei aqui na primeira coluna, concordam? E que números são esses? Por acaso, esses são os números, os fatores que eu uso para realizar a eliminação, tá vendo? Menos 2, menos 1, menos 3. Eu vou fazer o seguinte, eu quero mudar agora, eu quero olhar agora o seguinte. Eu vou operar agora nessa matriz laranja para gerar essa matriz em azul. Então, no próximo slide aqui, eu vou trazer essa matriz laranja para essa posição aqui. E o resultado eu quero que seja a matriz azul. Eu quero que vocês me digam como é que vai ter que ser essa matriz aqui, que eu vou ter que colocar aqui, para transformar isso aqui nisso aqui. Vocês sabem me dizer? No caso, no lugar do menos 1 vai entrar o menos 2 e no lugar do menos 3 entrar o menos 1? Não. E o resto ficar igual? Não, porque esses dois números aqui vão entrar. Coluna. Esses dois números vão entrar, mas não vão entrar mais na primeira coluna. Eles vão entrar onde? Eu estou querendo zerar na segunda coluna. Então, esse número vai vir para cá, esse vai vir para cá, aqui vai ser 0 nesses outros, né? E aí eu vou operar na matriz laranja para produzir a matriz azul. Então, vai estar sempre fazendo a substituição do 0. Sim, sempre essa matriz aqui vai ter muitos zeros. Ela é quase uma identidade. A menos desses números aqui que você coloca, ela é uma identidade, entendeu? Perfeito, obrigado. Ó, se eu colocar a matriz laranja aqui agora, e eu multiplicar por essa aqui, ver se não dá essa azul. As duas primeiras linhas aqui são uma identidade. Então, a ação dessa matriz da esquerda nessa da direita
ela deixa a primeira e a segunda linha inalteradas. Eu preciso fazer a conta da terceira e da quarta linha, né? Linha 3, coluna 1. 0, 0, 0 e 0. Então vai dar 0. Linha 3, coluna 2. 0, menos 6, mais 6 e 0. Menos 6 mais 6 dá 0. Linha 3, coluna 3. 0, menos 4, 5 e 0. 5 menos 4 dá 1. Está aqui. Linha 3, coluna 4. 0, menos 2, 5 e 0. 5 menos 2 dá 3. Está aqui. Se você fizer a conta da última linha, você vai ver também que dá isso aqui. Vocês já entenderam esse jogo, não já? Quando eu passar para o próximo slide, como é que vai ser a matriz aqui do lado esquerdo? Ela vai ser quase uma identidade, exceto por essa posição aqui, não é? Que quem vai estar aqui nessa posição nela? Menos 2. Menos 2, né? E agora eu vou colocar a matriz em azul aqui e quero tirar a matriz em magenta aqui. As 3 primeiras linhas são de identidade, então essas 3 primeiras linhas aqui são inalteradas. Linha 4, coluna 1, dá 0, 0, 0, 0, então dá 0. Linha 4, coluna 2, dá 0, 0, 0 e 0, então dá 0. Linha 4, coluna 3, dá 0, 0, menos 2, mais 2 dá 0. Linha 4, coluna 4, dá 0, 0, menos 6, mais 8, 8 menos 6 dá 2. Está aqui. A mensagem-chave aqui é o seguinte: aquelas operações elementares que a gente faz linha a linha, na eliminação gaussiana, aquilo no fundo, do ponto de vista teórico, aquilo é a multiplicação à esquerda daquela matriz que você está fazendo escalonamento por uma matriz chamada matriz elementar. Ficou claro isso, pessoal? As operações se chamam operações elementares porque elas são feitas por matrizes que são ditas matrizes elementares. Posso seguir? O que é uma matriz elementar? Eu não vou definir muito formalmente, eu vou dar uma definição informal aqui. Ela é uma modificação da identidade. Eu modifico ligeiramente a identidade de modo a produzir o efeito daquela operação elementar numa linha. Por exemplo, o primeiro tipo de operação elementar que vocês conhecem é o quê? Trocar linhas, não é? Então, como é que é uma matriz elementar que troca linhas? Ela é uma identidade, agora eu quero trocar linha I e J de posição. O que eu faço? Essa matriz aqui, ela vai ter o I e o J aqui em posições trocadas, entendeu? Imagine que eu quero trocar a terceira linha e a 20ª de posição. Eu vou pegar a terceira linha da matriz identidade e vou trocar com a 27ª linha de posição. E quando eu multiplicar essa matriz modificada por uma outra matriz, ela faz a mesma coisa com essa matriz. A operação de multiplicar uma linha por uma constante, ela é feita como? Ela é uma identidade que na 10ª linha, ela não tem 1. Ela tem a constante que eu quero multiplicar. E porque essa operação tem que ser inversível, eu não posso ter uma constante nula. Porque para desfazer isso, eu vou precisar dividir pela constante, né? E divisão por zero não faz sentido. Para somar uma linha, essa operação que a gente faz no escalonamento, linha I recebe a linha I mais alfa linha J, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu pego a linha I e a coluna J, e nessa posição eu boto um alfa. Tá? É o que a gente fez aqui. Vê se isso aqui não corresponde a essa matriz elementar aqui. Ó. Eu tenho a linha I, o I é 4 e o J é 3. Então, na linha 4, coluna 3, eu botei um menos 2. Tá claro aqui? A matriz identidade inversa, pessoal, o que ela faz é desfazer o que a outra fez, né? Eu estou reparando aqui que a matriz de troca de linhas está trocada. A matriz elementar de troca é essa daqui e a inversa dela é essa daqui. Depois eu desfaço isso nos slides, tá? Aquela matriz que multiplica uma linha por alfa, a operação inversa é desfazer essa multiplicação.
Então, é na posição I, eu dividi por alfa, né? E se eu fiz uma operação de trocar linha I por linha I mais alfa linha J, se eu quiser pegar essa linha aqui e desfazer essa operação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair o alfa J, né? Isso me recupera a linha I original. Vamos olhar essa versão matricial da eliminação gaussiana? Eu começo com uma matriz cheia e vou limpar os elementos da primeira coluna abaixo do primeiro pivô, né? A gente viu que isso aqui é o quê? Multiplicar a esquerda por uma matriz identidade com a primeira coluna modificada, não é? Quando eu faço isso aqui, dá isso, vocês concordam? Quando eu vou limpar a segunda coluna, eu tenho que multiplicar por uma matriz assim. Assim. E isso vai n-1 vezes. Vocês concordam comigo? Que a eliminação gaussiana, a versão matricial dela é isso aqui. Quando você faz aquelas operações linha a linha, do ponto de vista teórico, o que você está fazendo é isso. Multiplicando a esquerda por um monte de matrizes. Tá? Agora eu quero que vocês reparem o seguinte. Vocês estão vendo que essas matrizes aqui, que fazem o escalonamento, elas têm uma certa estrutura especial? E essa verde aqui é uma matriz cheia. Essa matriz aqui, U, ela tem uma estrutura especial, não tem? Que estrutura é essa? A gente já estudou isso aqui. Que estrutura essa matriz aqui tem, pessoal? Ela é o quê? Ela é uma matriz diagonal, por acaso? Triangular inferior? Não, essa daqui, U. Ela é o quê? É triangular, mas é triangular o quê? Superior. Abaixo da diagonal principal só tem zeros. Acima tem números que, em geral, são diferentes de zero. Ela é triangular o quê? Superior, né? Professor, Você tem um triângulo acima da diagonal principal, né? Oi, Sara, qual é a pergunta? É que algumas pessoas responderam no chat triangular superior. Tá. Eu agora faço a mesma pergunta. Essas matrizes que fazem a eliminação aqui, elas têm uma estrutura especial? Se tem, qual é essa estrutura? A estrutura especial que elas têm, que se vocês repararem, todas elas são triangulares inferiores, né? Aqui acima da diagonal principal você tem um triângulo de zeros, né? Então a matriz desse tipo é chamada triangular inferior, não é? Então, eu faço uma sequência de multiplicações à esquerda por matrizes triangulares inferiores e isso torna a matriz A uma triangular superior. Então, a triangularização é isso aqui, não é? Cada matriz triangular inferior dessa é uma matriz elementar. É uma matriz desse tipo aqui, não é? São matrizes desse terceiro tipo aqui. Vocês concordam que eu tenho lá? Mas não só com uma posição modificada, com várias posições modificadas. Mas essas matrizes aqui são matrizes desse terceiro tipo aqui. Concordam comigo? A gente sabe aqui que qualquer matriz elementar tem uma inversa, não tem? O que ela faz, existe uma matriz que desfaz. Então, eu vou pedir para vocês pensarem o seguinte. Eu tenho uma sequência de matrizes aqui. Eu tenho L, N-1, L, N-2, L3, L2, L1. Todas essas matrizes agindo na A para produzir a U, não é? Todas essas matrizes aqui
são triangulares inferiores e são inversíveis. Porque são matrizes elementares são inversíveis. Então, vê se vocês concordam comigo. Se essa matriz aqui é inversível, eu posso multiplicar os dois lados aqui pela inversa dela. Não estou autorizado a fazer isso, não é? Já que eu sei que ela tem inversa, eu posso fazer isso, não posso? Qual o resultado desse produto matricial aqui? É a matriz da identidade, não é? Porque a inversa de uma matriz vezes ela dá identidade, né? O que eu fico aqui agora? Eu fiquei com isso, não foi? Porque a identidade vezes a ln menos 2 vai dar ln menos 2. Estão de acordo? Vocês concordam que eu posso multiplicar aqui agora pela inversa do ln menos 2 dos dois lados? E aqui eu vou ter novamente uma identidade. E que eu posso fazer isso com todas essas aqui? Se eu fizer isso aqui com todas essas, o que eu vou acabar tendo no final? A é igual a L1 inversa, L2 inversa, L3 inversa, Ln menos 1 inversa, U. Vê se vocês não concordam que eu posso fazer isso. Estão me acompanhando até aqui? Vocês sabem, que eu mostrei ali acima, que a inversa de uma matriz triangular, de uma matriz elementar, é uma outra matriz elementar que desfaz a operação, né? Matrizes elementares são triangulares inferiores, então a inversa de todas essas triangulares inferiores aqui também são triangulares inferiores, tá? Elas só mudaram o sinal aqui, né? Então, quando eu fiz isso aqui, essa inversão, joguei para lá, essa matriz aqui A vai ser igual ao produto dessas matrizes que estão aqui. Eu agora quero perguntar para vocês o seguinte: quando eu pego duas matrizes triangulares inferiores e multiplico elas, a matriz resultado desse produto tem uma estrutura interessante? Tem uma estrutura familiar ou não? Por exemplo, eu tenho duas matrizes triangulares inferiores aqui, não é? Tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui. Se a gente fizer esse produto, a primeira linha aqui é uma identidade, então vai agir como se fosse uma identidade. Aqui fica inalterado. Linha 2, coluna 1, vai fazer o quê? Menos 1, 0, 0, dá menos 1. Linha 2, coluna 2, vai dar 1. Linha 2, coluna 3, vai dar 0. Linha 3, coluna 1, dá menos 2. Linha 3,
coluna 2. Vai dar 1. Não, linha 3, coluna 2. Vai dar 0. Linha 3, coluna 3, vai dar 0. Espera aí. Tá. Deu isso? Tá. Vocês estão vendo que essa matriz resultado aqui, ela também é triangular inferior? Quando eu pego uma matriz triangular inferior e multiplico eu pego uma matriz triangular inferior e multiplico ela por outra triangular inferior, o resultado disso é o quê? Ele também é triangular inferior. Tá? São teoremas, mas vocês podem provar. Então, esse monte de produtos de matrizes triangulares inferiores aqui, no final, isso vai resultar numa matriz triangular inferior. Vocês concordam comigo? Então, eu comecei fazendo a eliminação gaussiana versão matricial, né? A gente vê aqui que a versão matricial da eliminação gaussiana, ela leva a um resultado onde eu posso escrever a matriz A como produto de duas matrizes. Uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior. Tá? Essa matriz aqui é triangular superior, eu vou representar ela por U, do inglês upper, em cima. E L, aqui que eu vou usar para representar esse triangular inferior, vem do inglês lower, abaixo. A gente está vendo aqui que a eliminação gaussiana, ela induz uma fatoração matricial aqui, que é do tipo uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior. Essa fatoração é chamada de fatoração LU da matriz A. Tá claro o que é a fatoração LU, pessoal? É pegar a matriz A e quebrar ela num produto de duas matrizes. Uma triangular inferior, outra triangular superior. Tá claro isso? Então, vocês viram que eu construí essa fatoração LU a partir da eliminação gaussiana. Tá? Então, é possível mostrar que a eliminação gaussiana e a fatoração LU são equivalentes. Então, o custo para calcular a fatoração LU de uma matriz é o mesmo custo da eliminação gaussiana. É o quê? Se vocês recordarem 2 aulas atrás, é 2/3 G ao cubo. Tá? A pergunta que fica é o seguinte: como é que eu posso construir a matriz L e a matriz U? A matriz U nada mais é que aquele triângulo que emerge da eliminação gaussiana. Quando eu faço a eliminação gaussiana numa matriz, eu acabo com uma matriz triangular superior, né? Então, de onde vem esse U aqui? Não é mistério nenhum. Ele vem da onde? Vem da eliminação gaussiana. A pergunta que fica é, e esse triângulo L inferior, como é que você constrói? Eu vou mostrar, através de um exemplo para vocês, que quando você faz a eliminação gaussiana, você ganha essa matriz e automaticamente você ganha essa aqui também. A U, ela surge naturalmente após a triangularização, e a L é só você guardar as informações dos coeficientes que você usou para fazer o escalonamento, que você tem a L. Tá? Então, a L você não precisa fazer nenhuma conta para construir ela. Você só precisa ter os coeficientes guardados. Você não precisa fazer nenhuma conta adicional. Vamos fazer a eliminação gaussiana nessa matriz aqui? Eu vou fazer linha 1 recebendo a linha 1. A linha 2 vai ser linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Isso vai zerar essa posição aqui. E a linha 3 vai ser linha 3 menos 2 vezes a linha 1, que zera esse 2 aqui. Aí isso vai dar essa matriz laranja. Aqui agora eu vou fixar a primeira e a segunda linha e vou operar na terceira com a segunda. Fazer linha 3 recebe linha 3 menos a linha 2. E isso vai terminar com essa matriz aqui. Tá? A U, ela já está aqui. É essa matriz azul, né? E a L?
A L é triangular inferior. Então, eu sei que aqui e aqui eram zeros. Eu tenho um triângulo de zero acima da diagonal principal. E a diagonal principal dela, eu afirmo para vocês que é 1. Porque essa L vem daquele produto de um monte de matrizes elementares, né? Aquelas matrizes elementares, quando multiplicadas todas, vão dar diagonal principal igual a 1. Aquelas posições aqui abaixo, que falta eu completar, olha de onde elas vêm. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho menos 2. Na matriz aqui à esquerda, que fazia a primeira etapa do escalonamento, eu botava menos e menos. Aqui nessa L, o que eu vou fazer é colocar mais e mais. E aqui eu tinha menos também, eu vou botar um mais. Tá claro como a matriz L surge? Da onde vêm as informações para construir a matriz L? Tá, pessoal? Tá, professor, só uma dúvida. O sinal é sempre positivo ou tem que Não. alterar o sinal? O sinal altera. Aqui foi tudo positivo porque todos esses são negativos. Mas imagine que essa posição aqui, você tinha que fazer linha 3 mais linha 2. Aí seria um mais aqui e aqui embaixo ficaria um menos, tá? Menos. Entendi, show. Posso seguir, pessoal? Eu queria fazer agora calcular a fatoração LU dessa matriz aqui, mas eu quero fazer no computador. Eu quero mostrar o quão fácil é calcular uma fatoração LU no Octave. Tá? Então, a matriz que eu quero fatorar é menos 2, 0, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 0. Eu já coloquei a fatoração dela aqui a título de exemplo. Se você fizer o produto dessa matriz com essa, você vai ver que vai dar essa. Tá? Como é que se faz LU no Octave? Você declara a matriz e o comando LU de A vai te dar a fatoração. Eu guardo aqui na saída desse LU de A, a matriz L e a matriz U. Vamos ver isso no Cocalc? Aqui eu estou declarando a matriz A. Dá para ver? Aqui eu vou fazer o LU de A e vou guardar na matriz L e na matriz U. Se L vezes U dá A, quanto que tem que dar essa diferença aqui? A menos L vezes U. Hein, pessoal? A minha matriz A é LU. A menos LU dá quanto? 0. Esse 0 aqui é uma matriz, né? É uma matriz nula. Vocês concordam? Que A menos L vezes U tem que dar a matriz nula? São testes que a gente vai fazer aqui para ver se esse comando calcula de fato um produto, uma decomposição LU que quando multiplicada dê a matriz A, tá bom? Eu vou dar Shift Enter aqui para executar. E olha aqui. Aqui está o resultado, está a minha matriz A. Deixa eu tirar o ponto e vírgula aqui para vocês verem a L e a U. A L está aqui, ó, é uma matriz triangular inferior. A U está aqui, é uma triangular superior. E olha quando eu faço a diferença das duas. 0, 0. Aqui não deu 0, mas olha aqui. É vezes 10 a menos 17. É quase 0, né? É 0 de máquina, né? É aquele ruidinho das contas de ponto flutuante, não é? Foi difícil calcular a fatoração LU? Eu gostaria que vocês treinassem agora. Eu gostaria que vocês fizessem isso vocês mesmos no dispositivo de cálculo de vocês. Enquanto isso, eu vou fazer a mesma coisa no Octave da máquina aqui, tá bom? Vocês estão vendo que é a mesma coisa aqui,
Eu vou dar play aqui. E, ó, tem a matriz A, tem a matriz L, tem a matriz U, e tem a diferença A menos L vezes U, né? Se eu fizer ó, L vezes U, 2, 0, 1, é menos 2, 0, 1, menos 2, 0, 1. 1, 3, 1, 1, 3, 1. 1, 2, 0, 1, 2, 0. Professor, a Bárbara está perguntando qual o código dessa função. LU. Eu passei aqui. LU de A calcula a faturação LU. Agora vocês reparem o seguinte. A sintaxe que eu usei aqui foi o seguinte. LU de A, né? Se você só fizer LU de A, ele retorna o seguinte. Quem era A? Ele vai retornar aqui a U, se você só fizer LU de A, ele vai retornar uma matriz que é o seguinte. Deixa eu chamar essa matriz aqui de B. A é isso. Vou fazer B igual a LU de A. Ele vai retornar isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar uma única saída, eu vou botar duas saídas aqui. Se você não colocar duas saídas aqui, só colocar uma, o que ele faz, ele pega a L e a U e concatena elas numa única matriz. Olha aqui, você tem na diagonal, na parte triangular superior, você tem a U, que é menos 2, 0, 1. 0, 3, 1,5. E na parte triangular inferior você tem a L, a menos da diagonal principal, que é igual a 1. Tá claro? O Octave faz aqui uma estratégia de otimizar a memória. Como eu sei que aqui é tudo 0 e aqui na diagonal é 1, eu não preciso guardar essas posições. Professor, a Júlia está informando que não está funcionando no Cocalc. Você carregou um script de Octave, tem certeza? Porque esse comando LU é embutido, não tem como não aparecer. Professor, e o Matheus está perguntando se não precisa criar função para gerar o L e o U. Eu vou deixar como dever de casa vocês implementarem isso. Agora, eu não vou exigir aqui pelo seguinte, a gente já tem um comando muito robusto no Octave que faz isso, que é o LU. Tá? Eu mandei vocês implementarem a eliminação gaussiana por razões pedagógicas. Mas, pela mesma razão, eu deixei como dever de casa fazer isso. Agora, você não precisa fazer um programa LU, porque já tem um pronto no Octave, você não... Se você programar muito bem, ele vai ser tão eficiente quanto esse daqui. Ele não vai ser mais eficiente que esse, porque esse aqui já usa um algoritmo estado da arte. Já usa o algoritmo mais eficiente que existe. Tá? Então, a gente usa muito decomposição LU como ferramenta. Então, você tem uma ferramenta numérica que calcula a faturação LU, é o comando LU. Tá? Então, você não vai precisar implementar isso, só por razões pedagógicas. Você entendeu as contas que ele faz para fazer esse cálculo aqui. Tá? Mas você não precisa implementar isso para usar no dia a dia. Você já tem isso pronto, tá? Professor, a Bárbara está perguntando se não existem outros resultados possíveis para L e U. Ótima pergunta. Bárbara, foi uma ótima pergunta que você me dá um gancho. Eu vou responder essa pergunta no final da aula quando eu botar um teorema, mas te adiantando, não. Sobre condições típicas, a faturação LU é única, tá? O que são essas condições típicas eu vou te dizer lá na frente, tá? Mas, em princípio, você poderia... Eu acho que é muito natural a pergunta da Bárbara pelo seguinte. Seis é o quê? Imagine que eu tenho dois números que multiplicados de 6 de resposta. Que números são esses? Pode ser?
Também pode ser, não pode? Também não pode? Quando eu faço um certo número, quando eu digo que um número tem uma certa fatoração no produto de outros dois números, em princípio eu espero uma infinidade de pares possíveis para gerar isso, não é? Se isso é verdade com um número, que é um objeto mais simples, por que não deveria ser verdade com uma matriz? Em princípio, eu poderia ter uma infinidade de L's e U's aqui que façam isso, né? Numa condição típica que a gente vai ver lá à frente, é possível garantir que essa fatoração é única. Fora dessa condição típica, não, tá? Adiantando a resposta. No final da aula, eu vou enunciar o teorema que dá a resposta precisa a isso, tá bom? Eu agora quero fazer o seguinte. Fatoração LU está intimamente relacionada com eliminação gaussiana, e eliminação gaussiana é uma técnica para resolver sistemas lineares, eu devo poder resolver um sistema linear com a fatoração LU. Vocês estão de acordo ou não? O que eu vou ensinar aqui para vocês agora é como é que eu posso usar a fatoração LU para resolver um sistema linear. A, eu escrevi como um produto de uma L e uma U, não é? Então, esse sistema AX igual a B, ele é equivalente a um sistema LUX igual a B. Isso aqui é uma matriz, vezes outra matriz, vezes um vetor, dando um vetor. Vocês estão vendo essa matriz vezes esse vetor aqui? O resultado de U vezes X é um vetor, não é? Eu vou chamar esse vetor de Y. Então, eu fico com o seguinte, eu quebro esse sistema aqui em dois subsistemas. Como? Um sistema LY igual a B e depois um sistema UX igual a Y, que é o que corresponde a esse aqui, né? Vocês concordam que eu posso, com a fatoração LU, quebrar esse sistema original em dois subsistemas? Só que isso tem uma estrutura especial. Esse aqui era cheio, em princípio, né? Esses dois que eu quebrei aqui são triangulares. Sistemas triangulares são fáceis. Isso aqui quebra um sistema cheio, difícil de resolver, em dois sistemas fáceis. Eu, em princípio, aumentei o meu problema, né? Porque eu tinha um sistema só, aqui eu tenho dois. Mas são dois muito mais simples. E você sabe que o sistema triangular, ele é barato de resolver, né? Só substituição resolve. Então, como é que eu resolvo um sistema linear por fatoração LU? Primeiro eu calculo a fatoração LU da matriz A. Depois eu resolvo esse primeiro sistema aqui, que é triangular inferior, por substituição progressiva. Com isso, eu vou ter o Y de resposta. Com o Y eu posso construir o lado direito desse segundo sistema, e eu resolvo esse segundo sistema para X, que é a variável original que eu queria, né? Qual o custo computacional de fazer isso? Eu tenho que fazer a fatoração LU. Fazer a fatoração LU é triangularizar essa matriz, né? A gente sabe que isso tem o mesmo custo da eliminação gaussiana, 2/3 de N ao cubo. E depois eu tenho que fazer duas substituições, uma progressiva e uma regressiva. Cada substituição é N ao quadrado. Então, o custo total aqui é 2/3 de N ao cubo mais 2N ao quadrado. Esse N ao quadrado é desprezível diante de N ao cubo para N muito grande. Então, o custo aqui escala com 2/3 de N ao cubo. Tá? Só que o procedimento algorítmico para resolver um sistema por fatoração LU é esse. Você faz a fatoração primeiro, depois você resolve dois sistemas triangulares. Tá claro, pessoal? Eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas peraí, com a eliminação gaussiana, eu precisava fazer só uma substituição, porque eu triangularizava essa matriz, mas eu também ia alterando B, de modo que eu acabava com um sistema tipo esse aqui embaixo, e fazia substituição regressiva aqui, né? Então, você está falando, Américo, você está dificultando a nossa vida. Eu antes precisava fazer só uma substituição, agora eu preciso fazer duas. E vocês estão absolutamente corretos. Se eu tiver que resolver um único sistema linear, eu estou te dando uma etapa a mais aqui. Eu estou te dando um pouquinho mais de trabalho. É um pouco de trabalho que computacionalmente não é muito mais caro.
mas é um trabalho a mais. Então, em princípio, usar isso aqui para um sistema linear seria burrice. Não sei se vocês pensaram isso, eu acredito que vocês pensaram e não falaram por educação, né? Mas eu estou falando com todas as letras. Usar isso aqui para um sistema linear, em princípio, é burrice. Agora, vocês devem estar pensando, se isso não tivesse propósito nenhum, você não estaria ensinando isso para a gente, né? Vamos voltar ao início da aula de hoje? Vocês lembram que eu motivei a aula de hoje com um problema de análise estrutural lá, num problema dependente do tempo, que eu tinha que resolver 100 mil sistemas lineares e a matriz desses 100 mil sistemas lineares era igual? O que variava era o B? Vocês lembram? Eu tinha que resolver o quê? K sistemas lineares, onde o lado direito de cada sistema é diferente, mas a matriz A é igual, não é? Como é que a fatoração LU pode nos ajudar? Vamos ver agora. Tem uma vantagem muito grande em usar a fatoração LU para esse tipo de problema aqui. Resolver muitos sistemas lineares com a mesma matriz. Vamos ver como? Se eu fosse fazer K eliminação gaussianas aqui, qual seria o custo aqui? Eu ia resolver esse sistema, depois esse, depois esse. Eu ia fazer o quê? K vezes 2/3 de n ao cubo mais kn ao quadrado, né? Eu quero que vocês pensem no seguinte. Eu estou fazendo a triangularização da matriz A aqui K vezes. A triangularização da matriz A desse sistema aqui vai ser diferente da desse? Sim ou não? Bom, vamos entender aqui o que eu estou fazendo? Eu tenho um A. Vamos pensar que eu tenho um A e tenho um B1. Eu faço a eliminação gaussiana. Isso aqui fica assim, um triângulo e um B modificado aqui. Eu tenho um B2 aqui. Aí eu faço a triangularização aqui. Vocês reparam que as contas que eu fiz para construir esse triângulo aqui e as contas que eu fiz para construir esse triângulo aqui são exatamente as mesmas? Eu fiz essa conta 2 vezes? 3, K vezes? Concordam? Fazer a mesma conta K vezes em computação científica é burrice. Por quê? Porque eu vou gastar mais tempo por uma informação que eu já tinha. Então, resolver isso aqui com K vezes a eliminação gaussiana não é uma estratégia muito esperta, porque vai demorar demais. Vocês lembram ali que no exemplo que eu dei, levava 27 horas? Qual é a minha estratégia otimizada aqui? Eu vou pegar só a matriz A. Eu peguei essa matriz A e fatorei ela em L e em U. A fatoração LU quebrava esse sistema em 2 sistemas triangulares, não é? Então, vem cá. Eu vou fazer agora o seguinte. Eu tenho L. Aqui eu tenho X1. E aqui eu tenho B1, né? Aqui eu tenho U. X1. X2, perdão. Do B2. Não, aqui é 1, né? Me perdoem. Aqui é Y, né? L, Y1 igual a B1. U, X1 igual a Y2. Qual o custo de resolver isso aqui? 2n ao quadrado. Qual o custo de resolver isso? 2/3 de n ao cubo.
Essa conta cara aqui eu fiz uma vez aqui, não foi? E agora eu resolvo esse aqui com a conta mais barata. O que eu faço em seguida? Eu vou fazer um L, Y2 igual a B2, um U, X2 igual a Y2. 2N ao quadrado. L, YK igual a BK. U, XK igual a YK. Eu fiz a conta cara aqui, que é essa, uma vez. A conta barata eu fiz quantos? 1, 2, 3, 4. K vezes, né? Conta barata eu fiz K vezes. Qual foi o meu custo total, então? 2/3 de N ao cubo mais 2K N ao quadrado. Bota N grande aqui. Quem vai ser maior? Esse aqui ou esse de baixo? O João respondeu, o de cima é maior. O de cima é maior, mais caro. Então, no início da aula, eu falei uma conta que eu tinha que resolver 100 mil vezes o sistema linear, cada resolução durava 1 segundo, isso ia durar 100 mil segundos, em 27 horas, né? A etapa cara desse 1 segundo, vamos dizer que ela tome 90% do tempo. Então, 0,9 segundos eu vou levar para fatorar a matriz A. E eu levo 10% do tempo de 1 segundo, 0,01 segundo, para fazer o quê? A substituição. Tá? Então, vamos fazer uma conta aqui. 0,9 é o custo da LU, não é? E 0,1 das substituições, né? Vezes 100 mil. Então, quantos segundos aqui? 10 mil segundos, né? Eu baixei aquele custo lá de 27 horas para quanto? 3 horas arredondando, pode ser? Seu gerente te pediu para 30 minutos. Falou, ó, gerente, 30 minutos eu não tenho como entregar não, mas em 3 horas eu tenho como entregar. Vocês estão vendo que usar a eliminação, a fatoração LU aqui tem muita vantagem nesse problema? Tem tanta vantagem que os programas que resolvem sistemas lineares que vocês têm à disposição de vocês, todos têm a eliminação gaussiana implementada no formato LU. Se for para um sistema, você vai fazer uma substituição a mais. Mas como é muito comum esse problema de você resolver muitos sistemas com a mesma matriz, você ganha, nesse caso, nesses solvers, entendeu? O que você faz de conta para um não é tanto a mais, porque a etapa cara é a triangularização, e você ganha uma versatilidade imensa para quando você tem que lidar com muitos sistemas, entendeu? Tem dúvida nisso, pessoal? Posso seguir? Eu quero falar também que a fatoração LU, ela te dá de graça também capacidade de atacar outros problemas que você nem tinha imaginado inicialmente. Por exemplo, a gente viu, umas aulas atrás, que calcular o determinante de uma matriz A pela expansão em cofatores custa n fatorial. Então, como o fatorial cresce muito rápido, calcular determinante para uma matriz grande é impossível daquele jeito, né? Vamos ver com a fatoração LU aqui, o que ela tem em relação com o determinante. O determinante da matriz A, se A pode ser fatorada como LU, é o determinante de LU. E a gente sabe, desde a escola, que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes, não é? Agora, se eu olhar lá a estrutura, eu tinha uma A cheia, eu quebrei ela numa L, que a diagonal é toda de 1, né? Tem um triângulo aqui embaixo. E numa U,
Tem o U, o 2, o N. E um triângulo aqui em cima. O determinante de A é o determinante de L vezes o determinante de U, né? Uma matriz triangular, o determinante dela é quem? É o produto dos elementos da diagonal principal, né? Nesse caso aqui, como é todo mundo 1, esse determinante é 1. Nessa aqui, quem é esse determinante? O 1, o 2, até o N. Você tem a matriz triangular superior, você conhece a diagonal principal dela, não é? Se você multiplicar todos os elementos da diagonal principal de U, você tem o determinante da matriz A. Você gastou 2/3 de N ao cubo operações para triangularizar o A. Você ganhou de cara o determinante, porque essa conta aqui é irrisória diante da conta de triangularização. Então, em 2/3 de N ao cubo, você consegue calcular o determinante da matriz A. Como é que determinante é calculado numericamente no computador? Via fatoração LU. Tá? Ninguém usa expansão em cofatores, porque isso ia durar até a eternidade, para fazer uma matriz 1000 por 1000. Com fatoração LU, a gente faz de graça. Ó. Eu tenho uma matriz A definida aqui, né? Vamos gerar uma matriz aleatória 1000 por 1000. Eu não vou exibir aqui ela na tela, porque ia levar muito tempo. É uma matriz singular. Espera aí. Não estou dando sorte com as matrizes aleatórias. Vamos fazer o seguinte, vamos gerar uma identidade 1000 por 1000. Vamos gerar uma identidade 1000 por 1000. Qual o determinante dessa matriz? É 1, né? Tá? Como é que o Octave fez essa conta aqui? Eu dei a matriz aqui, ele fez a fatoração LU dessa matriz, multiplicou os elementos da diagonal de U, para me dar esse determinante, entendeu? Professor, a Bárbara perguntou como é a matriz RAND. RAND é uma matriz aleatória. Cada vez que eu chamo, ela gera um número diferente. Eu estou dando azar que ela está gerando um número que gera uma matriz. Na verdade, o problema é que a dimensão é muito alta. Quando eu multiplico esses muitos números, está dando infinito, né? Mas o determinante não é infinito ali. Ele é um número muito grande. Outro problema que você ganha de cara aqui é o seguinte, se você tem que resolver um sistema linear, que a incógnita não é um vetor, mas é uma matriz. O lado direito, obviamente, não é mais um vetor, é uma matriz também. Esse problema aqui é completamente equivalente a esse problema aqui. Então, se eu sei resolver esse problema aqui, eu sei resolver esse. Sistemas com incógnita matricial são resolvidos também com auxílio da fatoração LU. Tá? Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos fazer a fatoração, vamos tentar calcular a fatoração LU dessa matriz. Eu vou fazer a eliminação gaussiana, e quando eu chegar aqui,
na segunda etapa, o que aconteceu aqui? Eu tenho um pivô nulo. O que vai acontecer se eu usar essa linha aqui para fazer a fatoração? Eu vou dividir por zero. Dá para fazer isso? Não. Do ponto de vista teórico? Não. Se eu fizer no computador, o que vai acontecer? Vai surgir um infinito, depois vai surgir um not a number. Né? A gente já fez um exemplo parecido com esse. Quando vocês estão fazendo a eliminação gaussiana na mão, o que vocês fazem nesse caso? Trocar a linha de posição? Troca a linha de posição. Se você trocar a linha de posição, repara que você chegou numa matriz triangular superior. Não foi? Vem cá. Faria diferença eu trocar essa linha aqui no início e depois fazer a eliminação? Eu chegaria nessa matriz aqui, né? Essa matriz aqui, como eu não consigo completar a eliminação gaussiana, essa matriz aqui não tem uma fatoração LU. Então, fatoração LU não existe para qualquer matriz quadrada. Entretanto, eu sempre posso rearrumar as linhas. Olha, eu troquei aqui a linha 2 e 3 de posição. Vocês lembram de matriz elementar que troca a linha, que eu falei? Eu quero trocar a linha 2 e 3. Eu estou trocando, então, aqui a linha 2 e a linha 3 de posição. Tá vendo essa matriz P aqui? Eu multiplico ela pela matriz A, vai trocar essas duas linhas aqui de posição. Depois eu faço a fatoração LU dessa matriz A com as linhas trocadas. Aí dá isso aqui. Concordam comigo? Verifica, faz esse produto aqui e faz esse aqui. Isso aqui é imediato. A primeira linha aqui vai se repetir. A segunda e a terceira eu vou trocar de posição. Aí vê se o produto dessa L com essa U não vai dar essa matriz com as linhas trocadas. Vai dar. Então, toda matriz quadrada, eu posso rearrumar as linhas dela de modo que ela tenha uma fatoração LU. Mas não é para toda matriz quadrada que eu tenho uma fatoração LU tradicional. Tá claro? Essa fatoração PLU, a fatoração LU é a versão matricial da eliminação gaussiana. Essa fatoração PLU, ela nada mais é que uma versão matricial da eliminação gaussiana com pivotamento. Vocês lembram que no pivotamento que a gente fazia era trocar linhas? Então, quando você faz aquilo, no fundo, você está fazendo uma fatoração PLU. Vamos fazer um experimento computacional de novo? Essa matriz aqui, ela não tem uma fatoração LU tradicional, mas ela tem uma fatoração PLU. Vamos lá no computador? Tira o ponto e vírgula aí depois do LU. Tá aqui a matriz. Para pegar a matriz de permutação também, o que você faz é LUP. Você bota 3 argumentos de saída aqui. E se eu sei que PA é igual a LU, PA menos LU tem que dar 0, né? Ó, tá a matriz A, aqui está L, aqui está U, aqui está a matriz de permutação. E se você ver a diferença, ó, quase tudo deu 0, exceto essa coordenada aqui, que é 10 a menos 16. É um número muito próximo de 0, né? Vou fazer aqui no Octave diretamente. Tá, LUP, e aqui a diferença. Se eu fizer P vezes A, ó, dá isso. Se eu fizer L vezes U, é a mesma matriz, estão vendo?
Então, P vezes A menos L vezes U. Isso aqui menos isso. Dá zero. Eu disse que ela não tem uma faturação LU tradicional, né? Mas vocês podem ser teimosos e, de repente, querer vir aqui ou você não sabia de antemão que ela não tinha uma faturação LU tradicional, e você fez isso e o programa te deu uma resposta. Olha o U que sai aqui, da faturação LU tradicional aqui, e dá com a versão P, ela é a mesma, não é? Ó, a U daqui e essa U aqui de baixo é a mesma matriz, não é? Agora o L, não. L está diferente aqui em cima e aqui embaixo. Vocês concordam? Qual a diferença que vocês estão vendo? As últimas linhas estão trocadas. Estão trocadas, não é? Quando você não coloca a matriz P como saída aqui, o que a rotina LU faz? Ela embute a informação do P dentro da L. Ela troca as linhas dele, entendeu? Então são L com linhas permutadas. De modo que o L vezes U dê a matriz A. Ó, deixa eu recalcular aqui. L vezes U, de fato, dá A aqui, né? Tá? Professor, a Júlia está perguntando se o próprio Octave fornece a matriz P. É isso que eu acabei de explicar. Olha aqui. Se você colocar no comando LU como saída L, U e P, aqui é a matriz P. Tá? Finalmente, eu fiquei devendo ainda há pouco uma explicação sobre a unicidade da faturação LU, né? Aqui tem um teorema que estabelece uma base teórica para essa matemática que vocês viram na aula de hoje. Então, vamos aqui no enunciado do teorema. Aqui, essa primeira parte é só para definir alguns objetos que estão nos enunciados aqui abaixo. L é uma matriz n por n quadrada, triangular inferior, com uns na diagonal principal. U é uma matriz triangular superior. P é uma matriz de permutação de linhas, tá? É uma identidade com as linhas trocadas. O que eu preciso introduzir de novo aqui é o conceito de menor principal líder de uma matriz. Imagina que você tem uma matriz quadrada n por n. Eu vou desenhar ela aqui. A1, A12, A1K, A1N. A21, A22, A2K, A2N. AN1, AK1, AK2, AKK, AKN. AN1, AN2, ANK, ANN. Vamos extrair uma submatriz aqui, uma submatriz 1, com 1 por 1, essa daqui.
Qual o determinante dessa matriz aqui? Dessa matriz A11. É o próprio A11, né? Vamos pegar uma submatriz verde aqui agora. Como é que é o determinante dessa submatriz verde aqui? A11 vezes A22 menos A12 vezes A21, né? Se eu pegar outra submatriz aqui, vocês também têm como calcular um determinante, não é? Vocês estão vendo essas submatrizes que eu estou extraindo aqui dessa matriz grande? Começou aqui, depois veio para cá. Vocês estão vendo que ela está aumentando assim? Cada uma dessas submatrizes aqui que eu estou tirando, aumentando ao longo da diagonal principal, ela é chamada um menor principal líder da matriz A. O que é o menor principal líder de ordem K? É essa submatriz aqui, que eu peguei até do A11 até o AKK. Entendeu? Então, o que é o menor principal líder de ordem 1? O menor principal líder de ordem 1 é essa entrada aqui da matriz. O que é o menor principal líder de ordem 2? É essa submatriz aqui. O que é o menor principal líder de ordem 3? É essa submatriz aqui. O que é o menor principal líder de ordem K? É essa submatriz aqui. Tá claro? O que é o menor principal líder de ordem N? É a própria matriz original, porque pega todas as entradas. Tá bom? Esse conceito de menor principal líder vai ser necessário para a gente formular o teorema a seguir. Esse teorema tem 3 partes, tá? Ele tem uma versão para uma matriz quadrada não singular, ele tem uma versão para uma matriz quadrada singular e ele tem uma versão mais geral para qualquer matriz quadrada, tá? Ele diz o seguinte: uma matriz quadrada não singular admite uma única fatoração da forma A igual a LU. Se somente se todos os seus menores principais líderes forem não singulares. Vocês estão vendo essas submatrizes que eu vou pegando ao longo da matriz A? Se todas elas forem não singulares, ou seja, tiverem determinante diferente de zero, eu tenho uma fatoração, uma única fatoração da forma A igual a LU. Agora, caso alguma delas seja diferente de zero, o que vai acontecer é que, em algum momento da eliminação, eu vou chegar num pivô nulo. Aí eu não tenho fatoração LU, entendeu? Caso a minha matriz seja singular, ou seja, tenha determinante zero, eu posso pensar no posto, no número de linhas não nulas da matriz escalonada. Nesse caso, a matriz vai admitir uma fatoração LU se os K primeiros menores principais líderes forem não singulares. Mas o inverso dessa afirmação não é verdade. E a terceira afirmação diz o seguinte: embora a fatoração LU não exista para qualquer matriz quadrada que eu pegar, sempre existe uma fatoração PA igual a LU. Sempre existe um rearranjo das linhas, uma permutação de linhas, que faz com que essa matriz permutada tenha a fatoração LU. É importante ressaltar uma coisa aqui. Quando eu enunciei o teorema aqui, eu disse que a matriz triangular inferior ela tem uns ao longo da diagonal principal. Essa informação aqui é muito importante para garantir unicidade. Sem esses uns na diagonal principal, eu não tenho unicidade. Tá? Se eu exigir que a diagonal principal seja formada de uns, eu tenho uma única L vezes U dando A. Se eu abrir mão dessa condição, eu tenho uma infinidade de L vezes U dando A. Deixa eu mostrar aqui. Como é que é esse produto aqui, dessa L vezes U? Linha 1, coluna 1 dá L11, 1, 1, 1. Linha 1, coluna 2 dá o quê?
L, 1, U, 1, 2. Linha 2, coluna 1, da L, 2, 1, U, 1, 1. Linha 2, coluna 2, da L, 2, 1, U, 1, 2, mais L, 2, 2, U, 2, 2. Tá? Vê se vocês concordam aqui que eu tenho esse cara aqui igual a esse. Então, eu tenho L11, U1 igual a 1. De quantas formas esse produto aqui pode dar 1? Eu posso fazer, por exemplo, L11 igual a 1. Isso me implica que o U11 é igual a 1. Agora, se eu fizer o L11 igual a meio, isso me implica que o U11 é 2. Vocês estão vendo que eu tenho infinitas formas de escolher isso aqui? Eu vou reduzir a liberdade de vocês. Eu vou botar isso aqui mandatoriamente sendo 1. Então, esse cara aqui vira 1. E o U11 já está amarrado pelo valor daqui, né? Esse aqui vira 1. E esse U12 está amarrado por esse valor aqui. Esse cara aqui vira... Esse aqui não. Esse L22 aqui vira 1. O U1 está amarrado, o U12 está amarrado. Esse L21 aqui está livre, né? Agora, esse 111 aqui, ele já está amarrado, né? Então, esse número aqui já é conhecido. Esse L22 aqui, então, está amarrado por esse cara aqui. E quando eu chego aqui, o único desconhecido ainda é esse número aqui. Esse é 1. Esse aqui eu já determinei aqui. E esse aqui eu já determinei aqui. Então, esse último aqui, eu pego com esse auxílio desse aqui. Ficou claro? Se eu exijo essa condição aqui, eu tenho uma única fatoração LU. Se eu abrir mão dela, eu posso ter infinitas. Eu vou deixar um exercício para vocês pensarem em casa. Vocês me perguntaram na aula se ia ter que implementar a fatoração LU. Eu disse, já tem uma ferramenta pronta. Mas por razões pedagógicas, seria legal você tentar pensar numa implementação, para você ver o que tem por trás daquela caixa preta LU. Pensa num algoritmo para implementar a fatoração LU vocês mesmos. E depois, pensa num algoritmo eficiente para resolver vários sistemas lineares que têm o mesmo lado direito. Tá? Professora, a Bárbara Então, teve uma dúvida. É porque ela colocou a fórmula no chat. Ela botou, como eu sei que eu tenho que colocar, né, entre colchetes LU igual a LU de A ou LUP igual a LU de A? Olha, vamos fazer isso aqui no primeiro exemplo. Aquele primeiro exemplo computacional, a matriz tinha uma LU direto, não tinha? Você nunca peca em colocar o P aqui. O que vai acontecer no P nesse caso aqui? Alguém sabe me dizer? Essa matriz A tem uma LU tradicional. O que vai ser o P aqui nesse caso? A matriz de permutação aqui vai dar uma identidade, né? Então, se você fizer LUP, sempre funciona. A questão é que se essa matriz for muito grande, para 3x3 não tem problema, para 20x20 não tem problema. Se você tem uma matriz aqui 100.000 por 100.000, memória começa a ser um problema, entendeu? Aí você vai querer, você já tem uma matriz enorme aqui, vai querer guardar outras 3 matrizes enormes. Por isso que existe essa função aqui que embute a L e a U dentro da matriz de saída, sozinho, tá? É para os casos de matrizes muito grandes que memória começa a ser um problema. Se você sempre colocar LUP, você vai ter a P. No caso que a LU existe tradicional, você vai ter uma permutação que é a própria matriz de identidade, que não vai alterar a A, né? Tá? Você respondiu a sua pergunta?
A Bárbara falou que sim, professor. A Júlia e o Matheus estão perguntando se é identidade. Essa matriz P, no caso onde existe a fatoração LU tradicional, é uma identidade. Quando você não tem uma LU, aqueles casos onde aparece um pivô nulo, você tem uma P que é diferente da identidade para fazer a troca de linhas, tá? Pessoal, eu não sei se eu falei para vocês, todo o material, além do AVA, está no GitHub. Para quem usa GitHub, vocês podem vir aqui no GitHub. Está aqui o material cálculo numérico, tá? Tem as aulas, tem os manuais das plataformas, tem os scripts de Cocalc e os scripts de Octave. Tá? Alguma pergunta mais da aula de hoje? O Matheus está perguntando se a matriz foi identidade, eu não saber que podemos colocar só LU. Isso. Se for identidade, você pode usar só o LU. Tá bom, pessoal?